Boa noite, galerinha. Essa aula aqui ela vai pontuar alguns slides da aula que está completa lá no ambiente virtual de vocês. E ela é referente aqui à aula 1.3. E nós vamos apenas destacar pontos importantes aí, só para aumentar um pouco mais a aprendizagem através das minhas explicações. Então vamos lá. E aí, daquela aula que está toda lá, eu vou pontuar apenas os slides que trazem sobre os tipos de esportes, né, que as pessoas acabam iniciando e se desenvolvendo dentro. O esporte ele é pela Unesco, ele tem essas 4 dimensões aqui apontadas, que pode ser considerado esporte de rendimento, participação, educacional e o esporte de formação. E aí nós temos o esporte de alto rendimento, que ele é um esporte que ele foca muito mais nos quesitos de aumento de desempenho, objetivando competições esportivas, né, oficiais. Esse tipo de esporte, quem adere a ele, ele tem um intuito de competir, né, seja ele no âmbito individual ou seja ele no âmbito esportivo. O esporte de participação, ele é aquele esporte que, ainda que possa haver competições, mas elas não são oficiais. Elas, pelo contrário, elas são aquelas competições básicas que podem ocorrer em um âmbito de uma escolinha, de vivência esportiva, clubes esportivos, e não necessariamente o intuito é aquele de treinar para competir. Mas é um esporte que ele é muito mais voltado para as questões de lazer e buscar o meio da atividade física, e que a pessoa pode usar para isso o esporte para manter esse gasto calórico diário. Nós temos aí o esporte de formação, que é um esporte que ele tem uma dimensão mais abrangente, né? Ele é aquele esporte que ele não deixa de estar inserido também lá naquele tipo de esporte que a gente viu do alto rendimento, só que ele aqui ele tem um cunho mais financeiro, né? As pessoas elas conseguem ou criam uma forma de viver através do esporte. Então é a sua renda, é a forma como eles ganham dinheiro, e por isso o torna ele profissional daquilo, né? Profissional daquilo. E também é aquele esporte de formação em que outros órgãos também estão inseridos, como as confederações, as federações, os clubes esportivos, tudo para que aquele esporte garanta para aquele indivíduo uma dedicação exclusiva para que ele viva do esporte como forma financeira. E aí, não menos importante, pelo contrário, nós temos o esporte educacional, né? O esporte educacional ele abrange todas as características de qualquer modalidade esportiva, mas o intuito dele ele está muito mais voltado no sentido de ser um pilar ou uma ferramenta pelo qual a educação pode ser transmitida. Isso é muito fácil observar, por exemplo, dentro de projetos esportivos, dentro de alguns projetos que são inseridos dentro de comunidades, no intuito de fazer com que aquela criança possa, através do esporte, ela não se render à marginalidade, não se render a outras coisas de malefícios que a sociedade pode trazer para ela por falta da oportunidade, às vezes melhor, que ela não tem dentro do meio social. Então, os esportes de projetos, eles podem, no intuito educacional, se tornam um grande pilar na sociedade para que essas crianças elas venham ter pelo menos uma forma de acreditar em um futuro melhor. Claro que desses tipos de projetos partem muitos atletas que ganham notoriedade mais tarde e aí já vão migrando para outros tipos de esporte, que é como o do alto rendimento, né? E às vezes também inserido no esporte de formação. Dentro dos aspectos do esporte educacional, ele traz como um pilar dessa ferramenta 4 pilares importantes destacados pela Unesco, que
que ele tem que saber, ele tem que fazer, ele tem que conhecer, ele tem que conviver. Então, são 4 pilares que norteiam todas as estratégias e elaboração para que esse indivíduo seja inserido no esporte educacional e tenha grande êxito naquilo que essa ferramenta ela propõe, como já falado no slide anterior. Então, essas são umas leituras que vocês precisam aprofundar um pouco mais, está lá nos slides, e eu desejo um bom estudo para vocês.